A Bíblia é a palavra do nosso Deus. Ele inspirou os seus servos a escrevê-la. Agora imagina a dificuldade que foi juntar tudo. Ele não apenas usou, inspirou aqueles que escreveram, mas aqueles que juntaram os papiros também, os manuscritos e tudo, e formou essa coletânea de livros, chamada Bíblia. Hoje, Isaías 22, vamos dar continuação às profecias que ele está falando sobre aqueles outros reinos e também a tudo quanto Deus quer falar conosco hoje. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu entrego essa meditação em tuas mãos. Peço que o Senhor fale comigo, com essa pessoa que está empenhada em ler a tua palavra, e nós vamos permanecer firme lendo até o fim. Fale conosco, eu peço isso. E agradeço pelo Senhor revelar a tua palavra a nós. Amém. Começa assim: peso do vale da visão. Que tens agora, pois, que com todos os teus subiste aos telhados? Tu cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos cansei mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. O comentário do 4 diz, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Isaías pede que ninguém olhe para ele nesse momento, pois sua alma está consternada de pesar e tristeza pela destruição que futuramente viria a Jerusalém. Ele sente a dor de Deus ao ver que o povo será devastado. A exemplo do profeta, os verdadeiros servos de Deus trazem esse grito de dor dentro de si. Isto é, sentem a mesma tristeza do Senhor ao verem pessoas negligenciando a vida espiritual e, consequentemente, colhendo sofrimento. Como não sentir a aflição do povo? Como servo de Deus pode assistir à ruína das pessoas e não se condoer com isso? Somente os falsos servos vivem de maneira egoísta, focados no próprio bem-estar. E olha, vou dizer para você uma verdade. Isso aqui que o bispo está falando é o que nós sentimos todos os dias quando olhamos para as pessoas, vemos os sinais, tentamos alertar as pessoas, mas elas permanecem com o coração endurecido. Lembra que quando o povo saiu do Egito, o povo endureceu o coração. O que é o endurecer? É exatamente a pessoa que ela continua teimosa, resistente a fazer o que é mal. E é exatamente essa dor, é tão avassaladora, O apóstolo Paulo chamou essa dor de dores de parto. Enquanto Cristo não é formado na pessoa, e nós sentimos. E aí você pode imaginar assim, a vida de pastor é fácil, mas sentir essa dor não é fácil todos os dias. É a dor que Deus sente, é a dor que nós sentimos e graças a Deus por ela. Seguindo agora para o 5. Porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor, Deus dos exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Porque Elão tomou aljava juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobriu os escudos. Os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá. E naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajustastes as águas do tanque de debaixo. Também contaste as casas de Jerusalém, e derrubaste as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os 2 muros para as águas do tanque velho, porém não olhaste acima para aquele que isto tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. Sabe? Assim também é o dizimista, Ele considera a Deus, e por considerar a Deus,
Tudo que Deus pediu como forma de reconhecimento, devolver a Ele 10%. Então, quando nós devolvemos os dízimos, nós estamos demonstrando essa fidelidade a Deus e esse reconhecimento, que foi Ele quem fez tudo que fez em nossas vidas, né? Por exemplo, o ar que nós respiramos é dado por Ele. Nós não pagamos por isso, mas reconhecemos através da nossa devolução nos dízimos que Ele nos deu esse ar que hoje nós respiramos, que garantiu a vida e garante a vida todos os dias quando nós acordamos. E o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Porém, eis aqui o gozo e a alegria, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O comentário diz assim, o Senhor chamou para prantear. Jerusalém era uma cidade conhecida por sua alegria. Seus moradores costumavam sempre festejar nas ruas e nos telhados de suas casas. Inclusive, foi o que fizeram quando houve o livramento das ameaças de Senaqueribe. Porém, as pessoas continuavam sem ter consciência da sua necessidade espiritual. Por isso, o convite do Todo-Poderoso para que confessassem seus pecados, chorassem de arrependimento, se humilhassem debaixo da sua poderosa mão. Quem não sente pesar e vergonha pelos seus pecados não consegue de fato se arrepender. A tristeza, segundo Deus, aliada à fé, produz arrependimento, mudança e salvação. Segundo Coríntios 7:10 diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então essa é a tristeza produzida pelo próprio Espírito Santo, sabe? Eu lembro agora que no dia em que eu tive um encontro com Deus, eu estava buscando diante do altar e querendo mais de Deus, querendo vencer a minha velha criatura, vencer o meu passado. E no momento, houve um momento na hora da busca, né, que é como se eu olhasse a minha vida num filme. E eu não me achava um pecador, até porque eu cheguei jovem, então eu não me via um pecador. Eu não me via uma pessoa que fazia coisas erradas. A matar, roubar e vícios, nada disso, né? Eu não tinha essas coisas, eu era uma pessoa muito caseira, então não fazia nada de errado assim aos olhos humanos. Mas Deus me fez passar um filme diante dos meus olhos, um filme de toda a minha vida, coisas que eu me envergonhei quando eu vi tudo aquilo. Eu me entristeci, eu chorei, porque houve um verdadeiro arrependimento por tudo que eu vi. E eu me vi perdido. E foi quando Deus falou assim, não, mas eu te encontrei. E eu tive a salvação da minha alma. Foi o dia mais feliz da minha vida, de fato. Porque eu me arrependi, reconhecendo quem eu era, e hoje eu sou o que eu sou, porque Ele se revelou a mim. É o que Deus quer fazer. Mas já o remorso, não. O remorso, ele produz uma tristeza. Logo a pessoa volta a cometer, quer dizer, o remorso ele não vai produzir salvação, ele produz apenas uma tristeza momentânea. Então, a pessoa que não está salva está perdida, produz a morte, ela ainda continua morta pelos seus pecados e delitos. 14. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente, esta maldade não vos será expiada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, anda e vai ter com esse tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui, ou o que tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como fez rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de
Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, você deve conhecer essa passagem aqui, porque ela fala também em Apocalipse, e ela fala sobre o Senhor Jesus, que hoje tem a chave, que ninguém fecha, e que se ele fecha, ninguém abre, e que quando ele abre, ninguém pode fechar. 23. E fixá-lo-ei como um prego no lugar firme, e será como tronco de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa do seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele está se desprenderá, porque o Senhor o disse. O comentário aqui diz: Sebna, um oficial do reino, era ambicioso, egocêntrico, corrupto. Sua queda e sua vergonha ocorreriam repentinamente pela ação divina. As profecias anteriores se referiam a nações, mas agora Deus se dirige de modo particular a esse homem a fim de submetê-lo à disciplina. Sebna seria despedido e substituído por Eliaquim, um homem justo. Embora Eliaquim fosse servo do Altíssimo, quando foi chamado, acabou também por fracassar em sua missão. Assim, de igual modo foi arrancado. A soberania divina permanece poderosa e firme sobre pessoas, instituições e nações. Seguindo para Isaías 23, o bispo começa com um comentário. Tiro era um dos centros comerciais mais notáveis do mundo. Possuía um importante porto na costa mediterrânea. Inclusive, nos dias de Salomão, foram feitas negociações de materiais para o templo. A prosperidade do povo de Tiro culminou em orgulho, desonestidade e injustiças. Por isso, suas terras foram invadidas pela Síria. A nação viveria sob opressão por 70 anos e, após isso, voltaria a ser um considerável centro comercial, pois tornaria a fazer negócios com outros reinos do mundo. Do mesmo modo, aqueles que se arrependem de seus pecados também são restaurados e têm a oportunidade de começar uma nova vida. O texto diz: peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim, que lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouvirem as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as novas de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a lavaram para longe a peregrinar? Quem formou esse desígnio contra Tiro, destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordem contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa aqui, Quitim, e ainda ali não terás descanso.
vede a terra dos caldeus? Ainda este povo não era povo. A Síria fundou para os que moravam no deserto, levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Comentário do 17 diz: prostituta. Assim a cidade de Tiro foi chamada pelo Altíssimo. Passados 70 anos da sua queda, ela voltaria a usar seus métodos para atrair os comerciantes e as riquezas. Como uma prostituta usa de artifícios para conquistar seus amantes, o povo voltaria a cometer os mesmos erros que o levaram à destruição. Eu entendo o seguinte: somente o Espírito Santo pode garantir a mudança da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não está disposta a abrir mão, né? Abrir mão do coração enganoso, abrir mão dos prazeres do pecado, abrir mão da teimosia de manter-se carregando um ódio, por exemplo. Se ela não tiver essa disposição, ela nunca vai conseguir perdoar. Mas quando a pessoa ela está cansada da vida que ela tem, ela está exausta de carregar esse fardo, porque termina que o pecado, a mágoa, o ressentimento, o rancor, o mundo vai te ferir, né? O mundo, a princípio, quando a pessoa chega nele, o mundo o abraça e dá flores. Mas depois, o que o mundo vai oferecer? Dor, tristeza, sofrimento. O mundo vai nos ferir. Mas a pessoa que está cansada da vida dela, ela precisa então buscar Deus. Então o Espírito Santo, ele vai começar a revelar para essa pessoa que ela precisa abandonar, que ela precisa deixar, que ela precisa abrir mão. Então, quem vai dar força para ela perdoar, abandonar o pecado e seguir em frente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem com bálsamo e cura as feridas do nosso coração. Então, se a pessoa não buscar, ela não priorizar o Espírito Santo e ela priorizar somente as bênçãos, ela é capaz de receber as bênçãos, mas vai continuar frustrada, amargurada, triste, com o coração velho. Quer dizer, sem prazer nenhum na vida. Então, o Espírito Santo é o que vai te dar forças para perdoar, abandonar o pecado, ter um novo coração, sentir nojo da velha vida. É Ele. Ele é a fonte da vida dentro de nós. Então, se você quer vencer os maus caminhos, não voltar à prática do que fazia no passado, o Espírito Santo é a chave. Tá bom? Que Deus continue abençoando você. Não deixe de colocar o seu comentário, a sua pergunta. Mande esse vídeo para alguém. Vamos evangelizar através dele. E não deixe de pôr o seu gosto, tá? Fique bem.